Oi, gente, tudo bem por aí? Atos, capítulo 2. Que bom que gostaram do resultado da enquete. Venham comigo participar dessa nova temporada de Novo Testamento. Hoje não vou falar muito porque é gigante. Vamos falar da descida do Espírito Santo, para combinar bem com a nossa música de fundo. Tem 47 versículos. Vamos começar para a gente não conversar muito. Vamos ver o que o Senhor tem preparado para nós hoje. Vamos lá. Quando chegou o dia de Pentecoste, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. Chegou o dia da festa. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram uma coisa parecida com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava para cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém, judeus religiosos, vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou, e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. E a multidão ficou admirada e espantada, comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Vamos parar um pouquinho rapidinho aqui. Você vê aqui, né, que Jesus veio, o Espírito Santo, né, que Jesus tinha prometido que viria lá em 1:8. Ele falou: espere. Ontem, né, Deus falou com a gente: espere até que eu mande o que eu prometi, que é o Espírito Santo. Ele mandou o Espírito Santo no dia de Pentecoste, no dia da festa. Deus não faz nada errado. Deus faz tudo certo. Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Ele faz as coisas no tempo dele, no tempo certo, no tempo correto. E ele mandou no dia de festa porque tinha muita gente. E as pessoas olhavam e percebiam que tinha algo diferente, porque todos falavam em línguas estranhas, em línguas diferentes, mas todos ouviam. Eles estavam falando em outros idiomas, em outros tipos de línguas, ali na língua dos anjos, que veio como um fogo do céu. Mas a gente entendia, todo mundo entendia e interpretava, cada um no seu idioma. É um milagre ou não é? Deus é muito perfeito, Ele faz as coisas na hora certa, não se apresse. No tempo certo, as coisas vão acontecer na sua vida. Essas pessoas estão falando e a gente está entendendo. Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são até de Roma. Uns são judeus, outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta, outros são da Arábia. Como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Que coisa linda, glória a Deus. Imagina, gente. Aleluias por esse milagre. Para um pouco e pensa no que está acontecendo aqui. O Espírito Santo de Deus chegou num dia da festa, num dia que estava todo mundo alegre, contagiado pela alegria da festa do Pentecoste. E Ele batizou essas pessoas, Ele deu um novo dom para essas pessoas de falar a língua dos anjos. E as pessoas que estavam ao redor estavam ouvindo nas suas próprias línguas, eles falando que Deus fazia grandes coisas, a respeito das grandes coisas que Deus tem feito. Eles estavam declarando, testemunhando tudo que Deus tinha feito na vida deles em outras línguas, e essas pessoas estavam ouvindo, entendendo tudo que eles estavam falando. Todos estavam admirados, sem saber o que pensar, e perguntavam uns para os outros:
O que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal tá bêbado. Sempre tem, né? Sempre tem quem zomba das suas vitórias, quem zomba dos seus prazeres, quem zomba das suas bênçãos. Quando você está em flow, quando você está em êxtase, quando tudo está dando certo na sua vida, sempre tem aquele que está falando que você está bêbado, que você está embriagado, que você está roubando, que você está errado, que você está começando a ganhar dinheiro, está começando a se dar bem no seu trabalho, na sua coisa, está roubando. Tá roubando, tá se prostituindo, tá vendendo droga. Sempre tem aquele que fala que você tá bêbado, entre aspas, como tinha aqui também nessa época. Esse pessoal tá bêbado, eles estão falando. Então Pedro se levantou junto com os 11 apóstolos e em voz bem alta ele começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isso o que eu vou fazer nos últimos dias, diz o Senhor Deus. Derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões. Os velhos terão sonhos. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos, as minhas servas, e naqueles dias, eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima no céu farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra eu farei milagres. Haverá sangue e fogo, e nuvens de fumaça, o sol ficará escuro, e a lua se tornará cor de sangue, até que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Profecia de Joel. Tem uma profecia de... Deixa eu ver se eu acho aqui. De Jeremias. Desculpa, bati aí. De Jeremias. Jeremias 31, 33, Quando no Velho Testamento, Jeremias profetizou: quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles a escreverei. E eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aqui, nesse momento em que o Espírito Santo veio para o corpo das pessoas, que eles começaram a falar em novos idiomas, foi uma mudança de perspectiva, porque antes o Espírito de Deus habitava em tabernáculos, em casas. Vocês lembram que a gente leu tantos Velhos Testamentos que o Espírito Santo habitava em casa, na arca, eles carregavam no colo, né, nas costas e faziam os tabernáculos. Nesse momento aqui do Novo Testamento não. Foi a passagem pro... deixa eu ver um exemplo. Lembram daquele computador antigo? Um computador que ficava em casa grandão, que tinha um CPU, um negócio? É daquele computador para o celular. Antes, Deus era o computador, ficava nos tabernáculos, ficava fixo num lugar. Agora ele é portátil, agora ele fica dentro da gente. Cada pessoa tem o seu Espírito Santo, tem o Espírito Santo dentro de si. É como o celular, cada um tem o seu. O Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. Foi aqui nesse momento de Atos que o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas, que Deus marcou esse momento. Agora eu não habito mais em tendas, eu não habito mais em locais fixos, eu habito dentro de você. Ele é um espírito portátil, entre aspas, para vocês entenderem melhor, mas vocês estão compreendendo, né? Hoje Deus não habita mais dentro da igreja, não é lá na igreja que você vai encontrar Deus, você vai encontrar Deus dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. E aqui é a prova disso. Estava prometido lá em Jeremias, no Velho Testamento, e se cumpriu aqui, no Novo Testamento, em Atos. Pedro continuou: homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês.
Como vocês sabem muito bem, Deus, que por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue na mão de vocês. E vocês mesmo o mataram por mãos de homens maus e o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Glória a Deus. Amém. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte, Davi agora, falou de Joel, eu mostrei Jeremias e agora Davi. Tudo do Velho Testamento. Eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direto, para que nada me deixe abalado, glória a Deus. Por isso meu coração está feliz, e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança. Pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida. A tua presença me encherá de alegria. Davi é um poeta, né? Que coisa mais linda, glória a Deus. Tomemos posse dessas palavras. E Pedro disse isso. Meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado. E o seu túmulo se encontra aqui, até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado um dos seus descendentes seria rei, como ele. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse, ele não foi abandonado no mundo dos mortos e nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Você vê como é que Davi já tinha um dom de revelação, né? Deus realmente falava com ele. Jesus é descendente de Davi, né? Da raiz de Davi. Tem até aquela cruzinha, né? Tem um cordãozinho que tem a raiz de Davi, a estrela de Davi. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas disso. Agora Pedro fala com convicção, como eu falei no primeiro capítulo de ontem, né? Jesus ficou 40 dias com eles para que eles tivessem convicção de que Jesus tinha ressuscitado. Agora ninguém pode tirar a convicção que eles tinham no coração. Ninguém pode tirar os seus sonhos, os seus desejos, as suas vontades, as suas decisões quando você tem convicção. Quando você tem convicção, ninguém te abala, ninguém consegue quando você tem convicção. Espero em Deus que você tenha a convicção correta, né? Cadê? O qual o Espírito Santo lhe havia prometido? Pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Então Deus deu o Espírito Santo para Jesus e Jesus derramou sobre nós. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou, o Senhor Deus disse ao meu Senhor, sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os meus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que esse Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos seus apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? Ficaram com medo. E Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, é para os seus filhos e é para todos os que estão longe, isso é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho. Com muitas condições, com muitas outras explicações, procurou convencê-los dizendo, saiam do meio dessa gente má, salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 pessoas se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Glória a Deus, um grande avivamento, um grande Pentecoste.
pessoas viram as pessoas falando em línguas, viram o Espírito Santo agindo ali na cara delas, elas tiveram convicção. Elas viram, elas presenciaram aquele momento. A convicção estava muito forte, por isso elas aceitaram Jesus e foram batizadas. Se juntaram àquele grupo ali. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Não adianta só você orar pela pessoa, você tem que ter um amor cristão. Você tem que partir o seu pão. Não adianta você falar com a pessoa, eu vou orar por você. Oração sem ação não adianta nada. Não adianta nada para quem está precisando. As pessoas precisam de oração e ação. Você tem que agir, você tem que fazer alguma coisa para transformar a vida dessas pessoas que precisam, né? Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos, unidos e repartiam uns com os outros o que eles tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. É o que eu estou falando, tá vendo? Isso é um verdadeiro amor cristão. Eles eram uma comunidade, eles se ajudavam. Ninguém tinha mais que ninguém passava fome no meio deles. Ninguém comia coisas gostosas e os outros ficavam olhando. Eles se ajudavam. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e com humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Que história linda, né? Glória a Deus. Essas são as células, né? Hoje em dia as pessoas fazem células. Tem algumas igrejas, algumas religiões que fazem células, grupos pequenos, que vão se juntando, né? E ali repartem o pão, cada um leva alguma coisa para comer, e oram, e conversam, e desabafam, e viram uma pequena igrejinha dentro da casa de algumas pessoas, né? O toque de Clay é isso, é uma pequena célula que leva a palavra de Deus aí no seu coração, na sua casa, no seu carro, aonde quer que você esteja. Que o Senhor fale com você, fale na sua vida, e que você seja essa pequena célula que não só ora, mas que age, que transforma a vida das pessoas num momento melhor, num dia melhor, melhora a vida de alguém, né? Não deixa a vida passar sem você fazer nada de bom para ninguém. Abra a porta para alguém passar, faça coisas simples assim que você pode ajudar, pegue a sacola de alguém, ajude alguém a atravessar a rua, faça coisas, gentileza, que gera outras gentileza, né? E se você tiver um grupo de amigos, faça isso, reparta seu pão, não deixe ninguém passar necessidade, não só de comida, né? Porque é mais difícil no nosso meio aqui, né? Que tem internet, passar fome, né, literalmente, mas as pessoas passam fome de abraços apertados, aqueles abraços quentinhos de 40 segundos. As pessoas sentem falta de beijos, de carinho, de atenção, de ouvido, né, de escuta ativa. As pessoas sentem falta de atenção, de alguém que dê atenção para elas por alguns minutos. Faça isso hoje. Beijão no seu coração e faça diferença na vida de alguém. Tchauzinho. Até amanhã.